Oi, eu sou o César Sinício e eu preciso confessar que eu excluo as pessoas que não sabem escrever direito. Antes que todo mundo comece a me xingar, igual no vídeo que eu digo que eu odeio o Pequeno Príncipe, assista o vídeo inteiro e tenta entender o meu argumento aqui. Em primeiro lugar, essa é só uma coisa para chamar atenção para um fato que é muito comum, as pessoas dizerem, ele é tão lindinho, mas escreve de um jeito horroroso. Fulano não consegue escrever, não consegue diferenciar mas e mais, e as pessoas ficam brigando um pouco sobre isso. E há uma certa razão nesse tipo de discussão, mas eu acho que é importante a gente discutir o que há nos pormenores dessa questão da ortografia correta ou de escrever direito. O que, afinal de contas, é escrever direito? É escrever de acordo com a norma padrão. A norma padrão é a maneira com que as palavras estão escritas lá no dicionário, por exemplo. Mas isso muda ao longo do tempo. A farmácia já foi escrito com PH. Eu visitei recentemente o distrito de Paranapiacaba, em Santo André, e tem uma placa lá escrito saída com S-A-H-I-D-A. Saída. Enfim, de toda forma, existem formas diferentes de você fazer a escrita de uma palavra, mas tem aquela que é considerada oficial. Entretanto, escrita é uma coisa artificial. O que eu quero dizer com isso? A gente faz barulhos, e esses barulhos que se formam e as pessoas falam, é uma palavra, é alguma coisa, a gente vai tentar reproduzir esses barulhos através das letras que a gente aprende na escola. Mas se eu fizer um som aqui que você não conhece muito bem, se eu falar nhambazangas, o que você vai fazer? Você vai tentar escrever em ambazangas. Por exemplo, você pode tentar escrever N-H-A-N, nham, bazambas, pode ser B-A com tio, zan, Z-A com tio e bas, B-A-S, por exemplo. Mas pode ser que você imaginou alguma coisa diferente dentro da sua cabeça, porque você está tentando representar um som que você não conhece. E isso às vezes acontece nas línguas e elas vão sofrendo alterações ao longo de sua história. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que é importante a gente dar uma certa flexibilizada quanto a essa ideia de escrever direito, porque escrever é apenas uma tentativa de emular aquilo que o som que é a mídia original na qual a palavra aparece, como ele aparece no mundo sonoro, né? Então é uma tentativa. Por isso que às vezes as pessoas estão tentando escrever uma palavra em outro idioma quando estão aprendendo uma língua e sentem dificuldade. Existe o alfabeto fonético internacional que serve, tem símbolos para outras coisas, até sons, por exemplo, que não tem no português, e as pessoas usam isso para fazer essas representatividades, tipo o som de th no inglês, né? Quando tem, por exemplo, uma palavra como thank you, né? E tem esse som de th, que a gente vai tentar reproduzir com um S ou um F, mas na verdade não é nenhum desses sons, não é nem F, nem S, nem T. É outra coisa que está no intermediário, é uma consoante produzida quando você fecha a sua boca e entre os seus dentes você deixa a sua língua e aí pronuncia como se fosse um S soprando. Th. E aí você fala thank you, por exemplo, ou 3, que é o número 3. Mas enfim, eu estou querendo dizer isso só para exemplificar que às vezes a gente vai tentar fazer a representação de um som e a gente não faz isso tão bem. Como é que a gente adquire a ortografia perfeita? A gente pode aprender regras de ortografia. Eu sinto extrema dificuldade, por exemplo, com regras de acentuação. Proparoxítona terminada em ão, a gente acentua, sei lá. Eu não sei, confesso. Fiz 2 anos de letras na USP e tudo que eu aprendi lá é que a gente deve questionar essas coisas e não decorar. E é interessante, porque talvez uma pessoa que faça uma faculdade em outro lugar aprenda as regras. Eu nunca aprendi, eu aprendi lá a questionar as regras e por que elas existem. E é por isso mesmo que eu acho importante dar essa contribuição. Mas ok, César, então você quer dizer que cada um pode escrever do jeito que quiser e não tem problema? Não, tem problema sim. Por exemplo, quando a gente faz uma comunicação assíncrona na internet, ou seja, eu escrevo uma coisa e só depois você vai ler, o que é bastante comum quando você posta alguma coisa no seu timeline, ou mesmo quando você manda mensagem para alguém e não tem certeza se a pessoa está lá naquele momento, pode ser que a pessoa confunda se você escrever mas, que é uma interjeição, que está dizendo uma coisa é uma coisa, só que você vai dizer uma contradição dela. Por exemplo, eu sou bonito, mas nem tanto. Então, essas coisas, uma coisa contradiz a outra, esse é o mas. E você pode dizer mais, que é uma coisa que adiciona. Por exemplo, eu mais você igual um amor lindinho. Eu gosto de Star Wars mais do que gosto de Pokémon. Essas duas coisas são diferentes, mas elas têm um som parecido, mas mais
esse I pode aparecer diferenciado quando eu estou falando aqui controladamente, mas no dia a dia, você fala mais com I, mesmo quando você está usando o mas, que separa aí duas frases opostas. Então, o que eu quero dizer é que é importante, sim, que a gente procure descobrir sobre a norma padrão, e eu acho que o melhor jeito de descobrir isso é lendo e percebendo como que as palavras são escritas de forma natural e não decorando regras. Não gosto de regra mesmo não, mas de toda forma, eu acho que é importante que a gente tenha uma certa flexibilidade, não seja um nazista da gramática e fique falando toda hora e corrigindo as pessoas, quando na verdade a nossa função é se comunicar, e se você entendeu o suficiente para corrigir a pessoa, é sinal que já cumpriu a função que tinha. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você é uma pessoa que acha que tem que ser certinho o tempo todo, nunca usa abreviações e etc? Ou você é uma pessoa que já flexibiliza e não liga tanto para essa questão da escrita correta? Conta um pouquinho aqui embaixo nos comentários. Aqui no Cabine Literária sempre tem vídeos sobre livros, literatura e educação. E dê um joinha se você achou bacana, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais vídeos. A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho, E de escola, F de feijão, G de gente, H de humano, I de igualdade, J juventude, L liberdade, M molecagem, N natureza, O obrigado, P proteção, R de riacho, Q de quero, S saudade, T de terra, U de universo, V de vitória, X o que é? É Xuxa, e Z é zum, 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 zum.